Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Identidade MS. No programa desta semana, iremos apresentar a segunda parte da entrevista com o empresário Hélio Morales, lá de Três Lagoas. Ele que também já foi vice-prefeito da cidade. Hélio, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E no segundo bloco, apresentaremos o quadro Doutor MS, com um tema muito importante, Direito do Consumidor, falando a respeito de planos de saúde. No quadro Arte e Cultura desta semana, o nosso grande amigo, nosso querido amigo, um grande talento do Mato Grosso do Sul, Gustavo Vargas. Apoio Cultural. Olá, amigos, e eu estou aqui no espaço Priscila Romero. Você, mulher, que está precisando dar uma repaginada, mexer no cabelo, maquiagem, roupas, acessórios, experimente, venha, conheça. Passando aqui embaixo o contato da Priscila. Ligue para ela, agende um horário e tenho certeza que você não vai se arrepender. Priscila, um abraço. A primeira foi a vinda da ferrovia. Foi um fato marcante para Três Lagoas. A segunda foi a construção da barragem de Jupiá. Essa deu a Três Lagoas um salto sobremaneira no nosso desenvolvimento. Depois, Yara, a vinda do eucalipto e da braquiária. Essa complementou a nossa economia. Essa foi realmente o grande carro-chefe. O eucalipto, que veio da Austrália, e a braquiária, que veio da África, da Austrália também, essas complementaram a nossa economia sobremaneira. E agora a industrialização, porque nós vivemos um período preparando essa situação das produtoras de celulose, como Fibra, Eldorado, e agora a possibilidade de uma terceira produtora de celulose. Preparando de que maneira? No plantio, fazendo parceria com fazendeiros. Então, nós ficamos 20 anos aqui esperando a primeira fábrica da Fibra. Depois que veio a Fibra e veio a celulose, transformou a cidade na capital mundial da celulose, Três Lagoas sofreu um impacto muito forte. Mas a gente não pode viver só de um item. A industrialização foi maravilhosa, porque a indústria da celulose, evidentemente, que produz empregos, mas a industrialização produz muito mais e com uma qualidade de salário muito melhor. Então, para nós foi muito importante a industrialização. Nós estamos vendo com muita tristeza porque quem veio para cá, Yara, não veio porque nós somos bonitos, porque nós somos uma cidade e tal. O industrial, o investidor vem porque quer ganhar, tem lucro, e é nada mais justo. E ele veio por causa do incentivo. Era mais fácil para ele trabalhar aqui por conta do incentivo estadual e municipal, do que trabalhar em São Paulo. Hoje está vencendo esse incentivo, porque isso foi caso a caso, já estão vencendo alguns incentivos dados pelo governo do estado e não estão com boa vontade em protelar esse incentivo. O governo acha que chegou a hora da indústria começar a pagar. Mas você tem que entender que o Brasil, com esse sistema tributário, é muito ingrato. Hoje, por exemplo, há notícias que a Metalfrio, que investe aqui, dá aqui quase 2 mil postos de trabalho, está indo embora. Por quê? Porque não está havendo a manutenção do incentivo e o Paraná já se ofereceu. Quem não quer uma indústria que dá 2 mil empregos? Que governante não quer? Só não quer quando tem. A gente só dá valor quando perde. O dia que perder vai haver uma choradeira geral. O Paraná está oferecendo as mesmas condições de trabalho e com vantagens. Monta o barracão para uma empresa como a Metalfrio. E a minha dúvida é, será que atrás da Metalfrio não irão outras? Porque essas indústrias hoje são pré-moldadas. Elas tiram um barracão desse daqui e montam em outro lugar em questão de mês. Então, nada prende esse pessoal aqui. Mesmo porque, Yara, nós não estávamos preparados para dar a essas indústrias a mão de obra que eles precisavam. Nós não tínhamos gente aqui qualificada. Hoje já está começando, porque o Senai, o SESI, o SENAC estão formando mão de obra especializada. Nós não tínhamos. Então, essas indústrias trouxeram muita gente especializada para trabalhar, para produzir nas suas indústrias.
mas esse pessoal eles levam embora. Então, essa indústria ficou quase que itinerária. Ela fica se houver manutenção do incentivo. Se não houver, ela monta o acampamento em outro lugar. E o governo tem que entender que não é só o imposto direto que vai beneficiá-lo. O governo tem que entender que dar a quantidade de emprego direto e indireto é um grande negócio. É um grande negócio. No Brasil as coisas não acontecem assim, Ara. Aqui tudo é improvisado. Nós não temos o hábito de fazer um prévio planejamento do que vai acontecer. Três Lagoas sofreu muito com isso, porque não estava preparado, nós não tínhamos escola à altura, nós não tínhamos hospitais, nós não tínhamos nada, creche. A infraestrutura da cidade é pobre, mas as coisas vão se adaptando, as coisas vão crescendo. Três Lagoas tem uma arrecadação muito boa, Yara. A arrecadação de Três Lagoas é uma das melhores do estado, per capita. Por quê? Por causa dessa pujança econômica. Três Lagoas hoje arrecada um montante que muitas cidades do estado de São Paulo têm inveja. Mas eu não sei o que acontece, Yara, que a gestão não é bem feita. A gestão é pobre, a gestão é viciada. E aí nós ficamos nessa condição precária de infraestrutura, que não agrada quem chega aqui para investir. E existe hoje um agravante muito sério, Yara. Com essa saída do consórcio FN3, muita gente veio para investir e frustrou o investimento. Isso é muito ruim, porque isso deixa de atrair novos investidores. Nós precisamos não deixar que esse investidor sofra prejuízo, para que a nossa imagem lá fora fique como uma cidade boa para investir. Os governantes têm que estar atentos, porque muitos acreditam que isso não é problema dele, mas é totalmente problema dele. Aliás, o governante foi eleito para isso, para resolver os problemas cruciais da cidade. Nós não podemos ficar só cuidando de creche, asilo, escola. Nós precisamos pensar no direcionamento que a gente quer tomar. E o direcionamento para Três Lagoas é isso. É não esquecer da pecuária, é cuidar das indústrias de celulose e ficar muito atento à industrialização do município. Dessa maneira, Yara, qualquer governante faz uma boa administração. Porque paralelamente isso tudo acontece. A infraestrutura tem que crescer, a cidade tem que se estruturar e preparar para receber novos investidores, enfim. É isso que acontece. E, infelizmente, a nossa classe política não é da melhor qualidade. O governador Reinaldo foi uma grata surpresa. Eu o considero um bom gestor, um homem que é vencedor na sua vida pessoal, porque aos eleitores, Yara, você precisa informar, você que é da mídia, o eleitor tem que ver a vida pessoal do candidato. Não adianta colocar lá um indivíduo que não dá certo na sua vida pessoal, porque quando a gente elege um gerente. Como é que eu vou colocar um gerente que não dá conta de gerir a sua vida pessoal? O governador Reinaldo Zambuja é um homem bom gestor, é vencedor naquilo que faz na sua vida particular e tem, aparentemente, eu não o conheço intimamente, muito boa índole. Ele transmite isso, muito boa índole. Eu sei que a economia do Estado não é uma Brastemp, mas ele garantiu que com um ano, pela equipe de trabalho que estava com ele, era possível fazer os 3 itens. As pessoas que realmente têm condições de fazer uma boa gestão não querem mais participar da política. Isso é um fato grave. Eu gostaria de ver na minha cidade, no meu estado e no país, pessoas com gabarito para gerir a política, a administração do estado, do país, né? Eu fico triste. Há até um descrédito, porque a classe política está sofrendo o que os professores sofreram algum tempo atrás. Verdade seja dita. Há um tempo atrás, Yara, só virava professor quem não tinha condição de estudar fora. As pessoas não podiam estudar fora, faziam a magistratura aqui. Alguns fizeram porque queriam realmente, mas a grande maioria fez porque não havia opção. E a política hoje não tá tendo muita opção.
Então eu vejo com tristeza, vejo com extrema tristeza esse partido que assolou, tomou o país e assolou, fez uma tragédia na administração federal, com escândalos todo dia. Isso, a nossa imagem lá fora está horrível. A condição política do Brasil lá fora é uma lástima. Os investidores ficam com medo de vir aqui e ver tanta corrupção. Todo dia há um caso de prisão de dirigente por corrupção. Todo dia há um novo escândalo. Nós não aguentamos isso mais. E Três Lagoas, apesar de não estar explodindo esses escândalos, mas a gestão está falha. E eu gostaria particularmente de que pessoas com um potencial entrassem para a política, para participar desse processo que eu computo como uma mola mestra de uma sociedade. Tudo vai bem se a política vai bem. Agora, se nós colocamos ali pessoas inábeis, pessoas sem competência, apenas porque são populares, nós não vamos a lugar algum. Os eleitores precisam acordar, precisam votar com critério. Os eleitores precisam parar de votar porque é bonito, porque é legal, porque é simpático. O eleitor precisa analisar a vida de cada um, o currículo de cada um e votar com consciência. É esse o grande pedido que nós temos a fazer à nossa população, aos nossos eleitores. Você veja bem, um garoto de 16 anos vota, mas às vezes vota sem critério. Vota porque o indivíduo pagou uma festa para o grupo, vota porque o sujeito é muito bacana, está na crista da onda. Isso não é possível. Política tem que ser tratada com respeito. Política é a mola mestra de uma sociedade. Se a política vai bem, tudo vai bem. E a responsabilidade do voto é do povo. Esse político que está aí, esse quadro político que está aí, é exatamente o reflexo do povo, que o povo vota muito mal. E se vota mal, paga um preço muito elevado. Yara, eu fico até com inveja de outras regiões, porque a cultura da nossa região ainda é pobre. Talvez pela diversidade étnica. Nós temos gente de todos os estados brasileiros aqui. Então nós não temos ainda uma cultura definida para Três Lagoas. Como tem Corumbá, como tem outras regiões do estado. Nós estamos gatinhando na cultura. Há pouco investimento. É possível, sim. Nós temos focos que podem ser muito bem explorados, mas é preciso gente com competência, gente do meio para gerir. Não adianta colocar lá amigos e companheiros para fazer a Secretaria da Cultura. Não vai resolver nada. Então nós estamos gatinhando, como estamos gatinhando também, Ara, no turismo. Nós estamos muito atrás no turismo, na cultura, e isso é fator importante, porque o povo que não tem passado, não tem futuro. Nós precisamos preservar isso para as próximas gerações, para que eles valorizem tudo que foi feito e dê sequência nesse processo. Então, eu acho que a cultura é importante e, principalmente para a economia, o turismo é altamente importante. E os nossos dirigentes não estão tratando isso com o devido respeito.